Olá, eu sou o Tiago Santos e este é o Mundo a Preto e Violeta, o canal que te ajuda a pensar melhor e viver melhor. Hoje vamos falar sobre um tema que todo o mundo se pergunta: o que é a felicidade? Será que existe uma fórmula para ser feliz? Será que a felicidade depende de fatores externos ou internos? Será que a felicidade é um estado permanente ou passageiro? Será que a felicidade é o mesmo que prazer? Será que a felicidade é o objetivo de vida? Essas são algumas das questões que vamos explorar neste vídeo, com base na filosofia, na psicologia e na ciência. Então, vamos começar. A felicidade é um conceito muito complexo e subjetivo, que pode ter diferentes significados para diferentes pessoas. Para alguns, a felicidade é ter saúde, dinheiro, amor, família, amigos, sucesso e reconhecimento. Para outros, a felicidade é ter paz, liberdade, sabedoria, virtude, harmonia. Para outros ainda, a felicidade é simplesmente não sofrer, não ter problemas, não ter preocupações. Mas será que essas definições são suficientes para explicar o que é a felicidade? Será que elas são universais e atemporais? Para tentar responder essas perguntas, vamos recorrer à filosofia, que desde os tempos antigos se dedica a estudar o sentido da vida e a busca da felicidade. Os filósofos gregos foram os primeiros a desenvolver teorias sobre a felicidade, usando o termo eudaimonia, que significa algo como bem-estar da alma ou vida boa. Para eles, a felicidade não era algo que se podia obter pelo meio de bens materiais ou prazeres sensoriais, mas sim por meio de uma vida virtuosa e racional, em harmonia com a natureza e com os deuses. Cada escola filosófica tinha a sua própria visão como alcançar a eudaimonia. Por exemplo, para os estoicos, a felicidade consistia em aceitar o destino e viver de acordo com a razão universal, sem se deixar abalar pelas emoções negativas ou pelos acontecimentos externos. Eles defendiam que o homem sábio era aquele que era livre, autossuficiente e indiferente às coisas que não dependiam dele. Para os epicuristas, a felicidade consistia em buscar o prazer moderado, evitar a dor física e mental. Eles defendiam que o homem sábio era aquele que sabia escolher os prazeres mais duradouros e menos perturbadores para a alma, como os prazeres intelectuais, estéticos e morais. Para os cínicos, a felicidade consistia em desprezar as convenções sociais e viver de forma simples e natural como um cão, daí o nome cínico. Eles defendiam que o homem sábio era aquele que renunciava aos bens materiais, às paixões, às honras e às opiniões alheias, buscando apenas a autenticidade e a liberdade. Para os platónicos, a felicidade consistia em contemplar as ideias eternas e perfeitas que existiam no mundo inteligível, além do mundo sensível. Eles defendiam que o homem sábio era aquele que levava a sua alma acima do corpo e das aparências, buscando o conhecimento verdadeiro e o amor puro. Para os aristotélicos, a felicidade consistia em realizar plenamente as potencialidades humanas, de acordo com a função específica de cada um. Eles defendiam que o homem sábio era aquele que praticava as virtudes éticas e intelectuais, buscando o equilíbrio entre os extremos e a excelência em todas as áreas da vida. Essas são apenas algumas das principais correntes filosóficas que trataram da felicidade da antiguidade, mas a filosofia não parou por aí. Ao longo da história, muitos outros pensadores se debruçaram sobre o tema, oferecendo novas perspectivas e abordagens. Por exemplo, para os cristãos, a felicidade consistia em amar a Deus e ao próximo, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo e esperando pela salvação eterna. Eles defendiam que o homem sábio era aquele que tinha fé, esperança e caridade, buscando a graça divina e a santidade. Para os existencialistas, a felicidade consistia em assumir a responsabilidade pela própria existência, escolhendo livremente o sentido da vida e enfrentando a angústia, o absurdo e a morte. Eles defendiam que o homem sábio era aquele que era autêntico, engajado e criativo, buscando a liberdade e a transcendência. Para os utilitaristas, a felicidade consistia em maximizar o prazer e minimizar a dor, tanto para si mesmo quanto para os outros. Eles defendiam que o homem sábio era aquele que agia de forma racional e benevolente, buscando o bem comum
e a justiça. Para os marxistas, a felicidade consistia em superar as contradições e as alienações do sistema capitalista, construindo uma sociedade comunista baseada na igualdade e na fraternidade. Eles defendiam que o homem sábio era aquele que tinha consciência de classe e lutava pela revolução e pela emancipação humana. Esses são apenas alguns exemplos de como a filosofia abordou a felicidade ao longo do século. Mas será que essas teorias são suficientes para explicar o que é a felicidade? Será que elas são aplicáveis à realidade atual? Será que elas são comparáveis com as descobertas da psicologia e da ciência? Para tentar responder a essas perguntas, vamos recorrer à psicologia, que é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais dos seres humanos. A psicologia também se interessa pelo tema da felicidade, usando o termo bem-estar subjetivo, que significa algo como satisfação com a vida ou sentimento de felicidade. Para medir o bem-estar subjetivo, os psicólogos usam diferentes métodos, como questionários, escalas, entrevistas, observações, etc. A partir desses métodos, eles tentam identificar os fatores que influenciam positivamente ou negativamente o bem-estar subjetivo das pessoas. Alguns desses fatores são fatores genéticos. Estudos mostram que cerca de 50% da variação do bem-estar subjetivo entre as pessoas é determinada por fatores genéticos. Isso significa que algumas pessoas nascem com uma predisposição maior ou menor para serem felizes, independentemente das circunstâncias externas. Essa predisposição é chamada set point, ou ponto de equilíbrio da felicidade. Fatores circunstanciais. Estudos mostram que cerca de 10% da variação do bem-estar subjetivo entre as pessoas é determinada por fatores circunstanciais. Isso significa que algumas situações podem afetar temporariamente o nível de felicidade das pessoas, para mais ou para menos. Essas situações podem ser positivas, como ganhar na lotaria, casar-se, ter um filho, etc. Ou negativas, como perder um ente querido, ficar doente, perder um emprego, etc. No entanto, esses efeitos tendem a ser passageiros, pois as pessoas se adaptam rapidamente às novas condições e voltam ao seu ponto de equilíbrio. Fatores intencionais. Estudos mostram que cerca de 40% da variação do bem-estar subjetivo entre as pessoas é determinado por fatores intencionais. Isso significa que as pessoas podem aumentar ou diminuir o seu nível de felicidade por meio das suas escolhas e ações voluntárias. Essas escolhas e ações podem ser relacionadas a vários aspectos da vida, como as relações interpessoais, as atividades profissionais, os hobbies, os valores, as crenças, os objetivos, etc. Alguns exemplos de fatores intencionais que podem contribuir para o bem-estar subjetivo são ter relações sociais positivas. Estudos mostram que as pessoas que têm amigos, familiares, parceiros e colegas com quem se relacionam de forma afetiva, respeituosa e cooperativa tendem a ser mais felizes do que as pessoas que se sentem isoladas, rejeitadas ou hostilizadas. As relações sociais positivas proporcionam apoio emocional, material e informativo, além de aumentar a autoestima, a confiança e o senso de pertencimento, engajar-se em atividades significativas. Estudos mostram que as pessoas que se dedicam a atividades que consideram importantes, interessantes e desafiadoras tendem a ser mais felizes do que as pessoas que se envolvem em atividades que consideram irrelevantes, tediosas ou fáceis demais. As atividades significativas proporcionam satisfação, realização e aprendizado, além de aumentar o senso de competência, autonomia e propósito. A expressar gratidão. Estudos mostram que as pessoas que reconhecem e agradecem pelas coisas boas que acontecem em suas vidas tendem a ser mais felizes do que as pessoas que ignoram ou reclamam das coisas ruins que acontecem em suas vidas. A expressar gratidão proporciona bem-estar, otimismo e generosidade, além de aumentar o senso de abundância, apreciação e reciprocidade. Praticar altruísmo. Estudos mostram que as pessoas que ajudam os outros sem esperar nada em troca tendem a ser mais felizes do que as pessoas que agem egoisticamente ou esperam reconhecimento pelos seus atos. Praticar altruísmo proporciona felicidade, compaixão e bondade, além de aumentar o senso de utilidade, conexão e transcendência. Cultivar a espiritualidade. Estudos mostram que as pessoas que têm uma visão transcendente de realidade, seja por meio de uma religião ou de uma filosofia pessoal, tendem a ser mais felizes do que as pessoas que têm uma visão materialista ou nihilista da realidade. Cultivar a espiritualidade proporciona paz, esperança e amor, além de aumentar o senso de significado,
ordem e pertencimento. Essas são apenas alguns exemplos de como a psicologia aborda a felicidade na atualidade. Mas será que esses fatores são suficientes para explicar o que é a felicidade? Será que eles são válidos para todas as pessoas? Será que eles são compatíveis com as evidências da ciência? Para tentar responder a essas perguntas, vamos recorrer à ciência, que é o conjunto de conhecimentos obtidos por meio de observação e de experimentação dos fatores naturais. A ciência também se interessa pelo tema da felicidade, usando o termo bem-estar objetivo, que significa algo como condições materiais e imateriais para uma vida digna. Para medir o bem-estar objetivo, os cientistas usam diferentes indicadores como renda per capita, expectativa de vida, índice de desenvolvimento humano, índice de felicidade nacional bruta, etc. A partir desses indicadores, eles tentam identificar os fatores que influenciam positivamente ou negativamente o bem-estar objetivo das pessoas e das sociedades. Alguns destes fatores são fatores económicos. Estudos mostram que existe uma relação positiva entre o nível de renda e o nível de felicidade das pessoas e das nações. Isso significa que quanto mais dinheiro as pessoas têm para satisfazer suas necessidades básicas e seus desejos pessoais, mais felizes elas tendem a ser. No entanto, essa relação tem um limite, pois a partir de um certo ponto o aumento da renda não traz mais benefício para a felicidade. Esse limite é chamado de ponto de saciedade ou ponto de inflexão da felicidade. Fatores políticos. Estudos mostram que existe uma relação positiva entre o nível de democracia e o nível de felicidade das pessoas e das nações. Isso significa que quanto mais as pessoas têm liberdade, direitos e participação nas decisões que afetam as suas vidas, mais felizes elas tendem a ser. Além disso, quanto mais as instituições políticas são transparentes, eficientes e justas, mais felizes as pessoas tendem a ser. Estes fatores são chamados de qualidade de democracia ou qualidade da governança. Fatores sociais. Estudos mostram que existe uma relação positiva entre o nível de igualdade e o nível de felicidade das pessoas e das nações. Isso significa que quanto menos diferenças existem entre as pessoas em termos de renda, educação, saúde, género, raça, etc., mais felizes elas tendem a ser. Além disso, quanto mais as pessoas têm acesso a serviços públicos de qualidade, como saúde, educação, segurança, transporte, mais felizes elas tendem a ser. Esses fatores são chamados de justiça social ou bem-estar social. Fator ambiental. Estudos mostram que existe uma relação positiva entre o nível de sustentabilidade e o nível de felicidade das pessoas e das nações. Isso significa que quanto mais as pessoas respeitam e preservam os recursos naturais do planeta, mais felizes elas tendem a ser. Além disso, quanto mais as pessoas vivem em ambientes limpos, saudáveis e bonitos, mais felizes elas tendem a ser. Esses fatores são chamados de responsabilidade ecológica ou qualidade de vida. Esses são apenas alguns exemplos de como a ciência aborda a felicidade na atualidade. Mas será que esses fatores são suficientes para explicar o que é a felicidade? Será que eles são universais e imutáveis? Será que eles são compatíveis com as experiências pessoais? Como vimos neste vídeo, o tema da felicidade é muito amplo e complexo, envolvendo diversas áreas do conhecimento humano. Não há uma resposta única e definitiva para a pergunta o que é a felicidade, mas sim várias possibilidades e perspectivas. Cada pessoa pode ter a sua própria definição e forma de buscar a felicidade, levando em conta seus valores, crenças, preferências e circunstâncias. O importante é não se deixar levar por ilusões, falsas promessas ou padrões impostos pela sociedade. A felicidade é um processo contínuo e dinâmico que requer reflexão, ação e adaptação. A felicidade é uma escolha pessoal e coletiva que depende de nós mesmos e dos outros. A felicidade é um desafio e uma oportunidade que nos convida a crescer e a contribuir para um mundo melhor. E tu, o que pensas sobre a felicidade? Deixa teu comentário abaixo e compartilha este vídeo com os teus amigos. Se gostaste do vídeo, inscreve no canal Mundo a Preto e Violeta e ativa o sininho para receber as novidades. Obrigado pela sua atenção e até à próxima!